Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Terça-feira é dia do nosso Movimento Elo, ao vivo aqui na 316. Meu amigo Douglas Martins, sempre com a gente por aqui, para estar trazendo aí dicas e muitos assuntos bacanas já tem acontecido aqui na rede 316. E hoje, claro, não vai ser diferente, né? A gente está aqui nesse bate-papo com o meu amigo Douglas Martins, no Movimento Elo. Lá, Douglas. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, Welber. Bom dia a todos que nos ouvem por esse Brasilzão, pelo mundo afora. Privilégio enorme estar aqui hoje, né? Apesar do feriado, um dia especial para a gente continuar compartilhando valores. Falamos semana passada e vamos continuar falando hoje. Obrigado, Welber, mais uma vez, poder repartir com você e com a nossa audiência querida esse tempo de conversar de coisas tão importantes para o mundo dos negócios. Maravilha. Douglas, vou quebrar um pouco aqui o protocolo com você. Na semana passada nós tivemos uma administradora, não sei se você chegou a ouvir, onde ela entendeu, não sei se ela pegou meio que o boi andando, né? Na semana passada nós começamos falando um pouco de valores, né? Valores cristãos e tal, né? Dentro de uma empresa e tal. E ela, acho que, como eu falei, acho que ela pegou, como dizem, o boi andando. E aí ela falou que ela é administradora e tal, que ela não tinha entendido muito bem, porque como que uma empresa que não é cristã, ela ia trazer para dentro da empresa valores cristãos e tal, não sei o quê. Eu até falei para ela, olha, acho que a senhora não entendeu direitinho e tal. Mas enfim, eu entendi o que ela quis dizer. Teve outros ouvintes que, quando ouviu o áudio dela, até falou assim, poxa, seria interessante o debate dela com o Douglas e tal. Mas claro, a gente não está aqui para isso, né? A gente está aqui para trazer dicas bacanas aí, no caso, aproveitar essa oportunidade que o Douglas nos deu, né? E para trazer essas dicas bacanas aí que o Douglas tem trazido toda terça-feira. Mas o que ela falou, Douglas, assim, ela falou que é complicado, né? Em resumo, o que ela quis dizer é isso. É complicado você trazer para dentro de uma empresa valores cristãos, né? Foi isso. Tudo que ela falou, o que ela entendeu foi isso. Que é complicado. E eu queria que já você, né, claro, fizesse a tua introdução aí, essa continuidade desse assunto, né? E falasse um pouco, né? Como que uma empresa secular pode entender a questão de valores? Porque assim, moralidade não significa que a pessoa tem que ter uma religião, né? Eu acho que isso. Ética, enfim, né? Bons costumes, moral e tal, não significa que a pessoa tem que ter uma religião, né? Eu acho que isso... Perfeito. Tá? Então, Welber, excelente. Eu acho que é um ótimo começo para a gente. Eu não lembro o nome dela, se você puder aí depois resgatar e puder me passar, queria falar certamente pelo nome com ela, né? Mas sim, vamos lá, eu acho que a ideia da conversa está entendida, né? E a gente às vezes precisa separar e discernir. Quando a gente está aqui falando sobre valores cristãos, a gente não está falando sobre a prática da religião cristã que nós praticamos, às vezes no domingo, lá nas nossas igrejas, né? Durante o culto, né? Dentro da empresa, né? O que a gente está discutindo aqui são sobre princípios e valores da palavra de Deus, valores do reino, que sim, esses podem ser aplicados em qualquer lugar, inclusive no mundo do trabalho, no dia a dia dos negócios. Então, eu também quero separar aqui dois fundamentos importantes que a gente sempre tem trazido aqui em cada uma das nossas conversas, que é sempre lembrar, né, aqueles que são donos do seu próprio negócio e como empreendedores, como profissionais que lideram o seu próprio negócio e têm um tipo de autonomia, de liberdade e até de autoridade diferente daqueles que são colaboradores, que fazem parte do time de alguém. Então,
Vamos separar aqui, então, principalmente esses dois blocos. Se o nosso irmão e irmã que nos ouve é dono de uma empresa e ele é o líder, ele tem o direito legal, o direito jurídico, o direito empresarial de determinar quais são as regras que darão andamento ou farão parte da base dos valores que a sua empresa irá seguir. Então, para esses, especificamente para os nossos irmãos que têm, né, conhecimento da palavra de Deus e que têm uma experiência pessoal com Jesus e tiveram suas vidas transformadas, vão facilmente conseguir, por exemplo, colocar lá na lista de valores da sua empresa, não aceitamos corrupção. Vão colocar facilmente na sua empresa valores como trate as pessoas como você gostaria de ser tratada. Vão colocar lá valores como honestidade. Vão colocar lá valores como falamos a verdade sempre, né? Ou seja, eu vou poder retirar de dentro da palavra de Deus coisas mais ou menos literais, da forma como está escrito lá, e eu vou poder estabelecer como valores no meu negócio. Então, esse é o grupo 1, vamos chamar assim. E, em tese, o grupo para quem nós temos falado com maior profundidade e até com certa orientação, né? Cremos que temos muitos empreendedores cristãos, donos dos seus negócios, que querem conduzir os seus negócios como empresas do reino, com princípios e valores da palavra. Bom, agora, olhando para esse outro grupo de pessoas, né? Aqueles que são cristãos, comprometidos com a palavra, que têm investido tempo, intimidade com Deus, que conhecem os valores e as verdades da palavra, mas que estão na posição de colaboradores, de empregados, trabalham na empresa de alguém. Então, para esses especificamente, talvez seja tenha sido essa a intenção da nossa irmã que fez aí o comentário, para essas pessoas, o que eu tenho recomendado sempre é assim: primeiro, né, comece a ser uma influência com a sua própria vida. Primeiro, comece a ser alguém que pratica os princípios e valores do reino de Deus, da palavra de Deus, através das decisões que você toma. À medida que você começa a praticar isso, você vai começar a expor o reino que está dentro de você, porque o reino de Deus hoje, né, por conta do Espírito Santo, habita em nós. A gente ainda não tem o reino estabelecido na terra, somente quando Jesus voltar a gente vai ter esse episódio, né? Vamos viver esse episódio da instalação do reino, mas hoje nós temos os princípios e valores do reino e o reino de Deus dentro de nós, e aonde nós vamos, nós nos tornamos aquilo que a gente poderia chamar de embaixadores do reino, ou embaixatrizes do reino, né? Poderíamos nos colocar nesta posição. O que é um embaixador ou o que é uma embaixada, senão o próprio reino estabelecido, implantado, colocado em uma região geográfica à qual ela não pertence. Então, por exemplo, quando nós queremos um visto americano, um visto italiano, um visto egípcio, um visto japonês, nós procuramos a embaixada desses países no Brasil. Quem são essas pessoas e esse lugar? Essas pessoas são representantes daquela nação em uma outra nação, num território que não lhes pertence, mas que temporariamente foi cedido por aquele país para que aquele representante daquela nação pudesse ocupar aquele lugar. E então, aquele embaixador ou embaixatriz naquela embaixada tem legitimidade dada pelo país que recebeu aquelas pessoas para estarem ali. Então, quando
um americano está no Brasil cumprindo o papel de embaixador ou trabalhando na embaixada, ele tem, temporariamente, enquanto ele estiver aqui, um visto para ocupar aquele espaço e para viver naquela nação. Da mesma maneira, quando nós recebemos um convite para ir trabalhar numa empresa, que não é a nossa, né? Nós não somos os fundadores, nós recebemos daquele empreendedor ou daquela área de RH que nos contratou uma autorização para que a gente possa se instalar naquele lugar. E nos instalando naquele lugar, cumprimos aqueles papéis que foram combinados. Mas é uma impossibilidade que alguém que teve uma experiência com Jesus tome a seguinte decisão: bom, até a porta dessa empresa, eu sou um cristão, representante do reino de Deus, embaixador ou embaixatriz do reino. Da porta para dentro, eu tiro o meu crachá e agora eu não sou mais. Não sou mais um representante do reino. Isso é uma impossibilidade. Isso é uma dicotomia. É como se eu estivesse separando a vida secular e a vida sagrada, né? Aquilo que a gente tem falado tantas vezes que não pode ser feito. Ou seja, como cristãos, nós fomos chamados para viver única e exclusivamente uma vida de uma única personalidade, identidade e valores. Então, naturalmente, quando eu chegar dentro de uma empresa que não é cristã, para a qual eu fui contratado como empregado, comigo irá o reino. Não tem como separar. E ao chegar naquele lugar, então, eu posso exercer a minha influência através de ações coordenadas, de forma saudável, educada, gentil, inteligente, sábia, de que, a depender do cargo que eu exerço, eu possa ir trazendo os valores do reino para o dia a dia daquele negócio. De modo que, imaginemos então, se eu fui contratado para ser o líder de um departamento, qualquer que seja ele, e eu tenho lá 2, 3, 20, 50, 100 pessoas sob a minha liderança. Quando eu vou tratar com essas pessoas, um dos valores do reino de Deus não é justiça. Então nós poderíamos dizer, ok, então eu vou tratar com o meu time de forma justa. Eu vou defendê-los de forma justa. Eu vou expor as minhas necessidades para aqueles meus colaboradores de forma justa. Outro valor do reino é tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? Assim como a gente poderia dizer, ame o seu próximo como a si mesmo, usando um texto bíblico literal, eu poderia dizer, cuide do outro como você gostaria de ser cuidado. Eu posso trazer essa verdade da palavra de Deus para dentro do contexto de uma empresa não cristã. E aí, no dia a dia, eu vou evidenciar esse valor como? Imagina então que eu sou o líder de um grupo de pessoas e na medida que eu vou dar uma tarefa, cobrar um resultado, conversar sobre alguém que está errando, sendo negligente, falhando, se eu levar para dentro dessa conversa a forma como a palavra de Deus me ensina sobre exortação, né? A Bíblia nos ensina lá no livro de Mateus que quando o irmão peca, a gente deve chamar ele em particular, falar para ele do pecado dele, em amor, e se o irmão ouvir aquela repreensão e consertar o seu caminho, você ganhou o seu irmão. E você não precisou fazer um escarcéu, falar para todo mundo. E a Bíblia continua ensinando, olha, se aquele irmão não der ouvidos e continuar no seu pecado, chama uma pessoa, chama uma testemunha, leva lá, conversa com ela. Se aquela pessoa mudar o seu comportamento, você ganhou o seu irmão. Como é que eu posso pegar esse princípio e esse valor do reino sobre exortação, correção, repreensão e trazer para dentro do meu negócio?
Você já deve ter ouvido, provavelmente, né, que as pessoas deveriam chamar a atenção de algum colaborador em particular, chamar dentro da sua sala ou numa sala de reunião e ter uma conversa com ela. Quando você exercita isso, né, você chama aquela pessoa em particular, só você e ela, fala a verdade para ela em amor, explica por que ela está sendo corrigida, explica o que ela deve fazer diferente, ensina para ela como ela deve se comportar. Você não está tratando com um princípio e um valor do reino de Deus aquela pessoa? É assim que nós levamos princípios e valores do reino para dentro de empresas que não são do reino. Então, eu uso um princípio da palavra com o intuito de trazer aquela correção, aquele aprendizado, aquele ensinamento, e eu posso fazer isso tranquilamente em qualquer lugar, mesmo que os donos daquela empresa não sejam cristãos. É uma questão de como eu me posiciono e a forma como eu conduzo as minhas conversas com aquelas pessoas que o Senhor colocou debaixo da minha liderança. É importante eu entender a diferença dos universos onde eu estou inserido. Seja ele, então, a empresa que eu sou dono, seja ele a empresa que eu sou apenas um colaborador. De modo que eu espero que isso ajude a nossa querida irmã que trouxe essa questão a compreender esses dois cenários. Um cenário, empresas onde os donos são cristãos e empresas onde cristãos trabalham e os donos não são cristãos. A gente pode, sim, criar todo esse ambiente favorável para que a palavra de Deus e o reino de Deus estejam inseridos ali. Eu tenho compartilhado vez ou outra aqui exemplos das empresas que eu atendo, que eu cuido, né? Uma delas é formada por 2 famílias empresárias que não são cristãs, mas nós temos lá na lista de valores da empresa, temos 6 valores. Todos os 6 têm princípios da palavra. Todos eles. Eu tive o privilégio de ajudá-los a escrever esses valores, e esses valores são valores e princípios da palavra de Deus. E ao fazer com que esses valores funcionem na empresa deles, eles estão agindo através de princípios e valores da palavra. Então, nós podemos influenciar de muitas formas, ok? Então, Welber, eu acho que essa introdução, né, e essa resposta aí à nossa irmã, que eu já quero aqui de antemão, já deixar aí aberto a oportunidade, talvez, se conectar comigo, a gente bater um papo, pode ser pelo LinkedIn, no meu nome, né, pode me acionar nas redes, vamos conversar sem nenhuma dificuldade, e eu creio que a gente vai poder colaborar e ajudar mutuamente, né, a desenvolver essa capacidade, essa habilidade de levar o reino de Deus, mesmo para lugares onde os donos não são cristãos ou não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Semana passada nós falamos sobre a importância desses valores, e hoje a gente vai continuar falando e dando continuidade aqui a esse tema. Eu queria aqui emendar no texto de hoje, né? Queria compartilhar com vocês. Eu separei aqui o texto de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Esse capítulo é o começo do Sermão do Monte. Muitos de nós conhecemos essa história incrível, né? É o único sermão de forma pragmática, né? Em que Jesus ensina sobre muitas coisas de forma estruturada, né? A estrutura do sermão é uma estrutura incrível, e ele começa, por alguma razão, falando sobre as bem-aventuranças, ou sobre relação causa-efeito. À medida que eu sou de uma maneira, eu colho alguma coisa. E eu creio que esse texto tem muito a ver com essa história
que nós queremos conversar hoje sobre a importância de cultivar no meu time, na minha organização ou na empresa onde eu trabalho, esses valores do reino. O texto começa assim, né? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Veja que ele vai terminar esse texto dizendo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, um texto incrível que fala sobre conduta e resultado. Conduta e resultado. E a gente sabe que dentro de uma organização, de uma empresa, em geral, os valores, eles servem para nos ajudar a tomar decisões. Valores, como a gente tem falado, eles fazem parte do alicerce, da base de qualquer construção que nós vamos levantar. E esses valores são aquele lugar aonde o nosso time de colaboradores, aquele lugar aonde o time de líderes vai se apoiar quando tiver que tomar uma decisão difícil, quando tiver que fazer uma escolha difícil, quando estiver diante de uma situação espinhosa, diante de um suborno, diante de uma propina, diante de uma mentira, diante de uma pequena trapaça, são os valores que nos nortearão a termos a escolha correta. Jesus está entregando aqui o resultado daqueles que cultivam valores e que, porque cultivam valores, tomam decisões adequadas com base nos princípios e valores do reino. Jesus traz aqui para a gente a consequência, né? Traz aqui para nós o olhar futurista daquele que conhece tudo, né? O Deus homem, que conhecendo o futuro podia afirmar que felizes, bem-aventurados, alegres, bem-sucedidos, ou coisa que o valha, são aqueles que são pobres de espírito, que sofrem no seu espírito, que têm dificuldades, que vão sofrer essas pressões. Por quê? Jesus aponta para frente e diz: porque deles, feito de quem aplacou o seu próprio eu, o seu próprio ego, em função de permitir que o Espírito domine sua vida, porque deles é o reino dos céus. Ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, não é porque Jesus amava aquele que ficava chorando, se lamentando. Não, é porque aquele que chora encontra consolo, consolo no Espírito Santo, consolo na igreja, consolo nos irmãos, consolo na eternidade, em uma vida eterna com Jesus. E assim, cada uma dessas expressões irão nos remeter
a algo que virá da cultivação e da prática dos valores do reino na nossa vida, nas nossas empresas ou nas empresas onde nós trabalhamos. Nós, os empreendedores, sejam empresários ou profissionais liberais, sejam aqueles que lideram pessoas na empresa de alguém, executivos ou não, queremos, em geral, ser bem-sucedidos. E às vezes pelo motivo certo, às vezes pelo motivo errado. Eu acho que eu comentei aqui semana passada, mas eu estou lendo um livro muito legal chamado Deus e o Dinheiro, de 2 jovens que fizeram uma faculdade nos Estados Unidos, foram confrontados por um professor a fazerem uma pesquisa, um trabalho de conclusão do seu curso, né, sobre pessoas que doavam, sobre a generosidade, sobre doadores, né? E o livro é especial demais. Cada um de nós deveria, pelo menos uma vez, ler e entender a dinâmica que Deus tem para a nossa relação com o dinheiro. Mas muitos de nós, seja pelo motivo certo ou errado, a gente quer ser bem-sucedido. E a gente crê que sucesso, em geral, está ligado às questões financeiras. Sabe por quê? Porque a realidade financeira, ela é a marca visível daquilo que supostamente parece ser sucesso. Mas a gente precisa, olhando para essas bem-aventuranças, pensar, entender o que Jesus estava ensinando, qual era a razão daquela pregação? Por que Jesus coloca esse item dentro do Sermão do Monte? E por que ele nos leva a enxergar outras formas de nós sermos bem-sucedidos? Talvez baseado em valores muito mais altos do que só o sucesso financeiro. Eu não estou aqui fazendo apologia a que as pessoas abram mão do sucesso financeiro. Muito pelo contrário, eu já tenho dito aqui isso amplamente, o reino de Deus precisa ser composto de pessoas bem-sucedidas financeiramente. A palavra de Deus trata sobre o sucesso muitas vezes. A palavra de Deus nos ensina a fazermos tudo para Deus, o nosso melhor, para que a gente possa fazer sucesso em tudo que a gente faz. A palavra de Deus nos ensina a planejar antes de entrar em uma batalha, de modo que essa questão, essa armadilha que o diabo criou de que sucesso é mal, precisa ser quebrada, repartida, separada, tirada de dentro da igreja, para a glória de Jesus, para a alegria do coração daqueles que foram chamados para serem bem-sucedidos e prósperos nos seus negócios. A gente precisa tirar, disruptar essa ideia demoníaca de que sucesso financeiro tem erro na sua essência. Ao contrário, a palavra de Deus nos dá instruções muito claras, mas a gente não pode abrir mão de entender que há outros valores e há outras formas de ser bem-sucedido. Uma delas que a gente poderia dizer, e talvez pudesse colocar até em primeiro lugar, assim como a bem-aventurança nos fala, é sobre a questão do pobre de espírito, né? Depois, aquele que chora, aquele que é humilde, aquele que tem fome. A gente poderia olhar para essas outras espécies de sucesso, ou seja, sucesso como capacidade de lidar com a circunstância, seja ela financeiramente boa ou não, lidar de forma positiva com aquela circunstância e lidar com as situações e as adversidades também como algo que faz parte do sucesso. A gente poderia dizer que essa lista que Jesus traz ali nas bem-aventuranças, ela é uma lista de valores que nós deveríamos ter pendurado, no mínimo, no nosso coração. Quem sabe lá na porta do seu escritório, quem sabe uma plaquinha em cima da mesa
do seu escritório, quem sabe, em alguns casos, junto com algum dos valores da sua empresa, quem sabe você pudesse trazer algum desses conceitos do Sermão do Monte das Bem-aventuranças. E com isso, fazer muito mais popular esse tipo de lista de sucesso ou de valores, não só colocando ali aqueles valores de conquistar resultado, ganhar não sei quanto, crescer não sei quanto, ou seja, talvez a gente possa, de fato, cultivar na nossa organização o amor, não só pelos valores dos resultados, mas também pelos valores que tratam de cuidar das pessoas que o Senhor colocou na nossa mão, que tratam de nos dar o desejo ardente de produzir um comportamento, um estilo de vida que, ao contrário daquilo que a maioria espera, seja apenas focado no dinheiro, também seja focado em obter, né, e de produzir e de levar o time a alcançar esse tipo de alegria, a alegria de ser pobre de espírito, não porque eu sou deprimido ou porque eu sempre acho que eu sou pior do que os outros, não, mas de entender que eu posso me colocar atrás de alguém, que eu posso aceitar a liderança de outra pessoa, colocando o meu ego no lugar dele, né? Entendendo que o Senhor pode usar essa circunstância para que eu possa ser um testemunho vivo na vida daquela pessoa que está tomando aquela liderança. Talvez Ele nos chame a chorar, mas não chorar porque eu perdi um negócio, a chorar de alegria porque eu vi uma pessoa que estava sendo perdida, eu investi tempo nela, restauramos a confiança daquela pessoa e agora essa pessoa é uma pessoa que produz num ritmo bom, que tem uma visão boa dos negócios, que está integrada na empresa e talvez eu tenha que ter, algumas vezes eu tenha chorado por ela, em oração, chorado diante de Deus, dizendo: Deus, transforma a vida dessa pessoa, Espírito Santo ministra o coração dela. Quem sabe essa é uma outra forma de obter sucesso, né? De ter alegria, seja dedicando horas chorando por alguém. Ou quem sabe você vai ser humilde o suficiente para dizer para o seu time: eu não sabia disso. Você pode me explicar? E essa pessoa é um colaborador da sua equipe. Por que alguém que está abaixo de você precisa ser tratado como um subalterno, tratado como alguém que não tem nenhum tipo de contribuição a dar? Talvez você precise ser uma pessoa mais humilde, né? E aí, Welber, eu finalizo aqui esse tempo de introdução, né, de colocar esse assunto dos valores, mais uma vez aqui, na nossa pauta, dizendo, né, que a gente poderia ter uma lista de valores pendurada ali, seja na nossa mesa, na parede do nosso escritório, na entrada da minha empresa, mas ela não é tão popular quanto aquela outra lista que, em geral, a gente usa, né? Ser o primeiro, conquistar, e a gente coloca ali valores que só nos levam para a perspectiva financeira da vida, quando Jesus nos chama a enxergar e abrir nossa mente, e vemos tantas outras oportunidades que a gente tem de trazer valores do reino para o nosso dia a dia nas nossas empresas. Muito bem, Dongley, é isso, estamos falando então sobre valores, né? E já tem aqui uma perguntinha, Dongley, para a gente. A pergunta diz o seguinte: a gente vem falando sobre a importância dos valores cristãos em tudo o que fazemos, mas e quando os valores cristãos começam a gerar rejeição por parte dos clientes ou até pelos colaboradores da empresa? O que fazer, Dongley? Welber, essa é uma excelente pergunta, porque ela é uma pergunta de escolha. Nós teremos sempre que escolher, né? Jesus disse que bem-aventurados seriam, eu vou procurar, né? Vou aqui trazer de volta
a nossa bem-aventurança, né? Quando a gente diz ali, ó, lá no finalzinho, bem-aventurados, no versículo 10, os que sofrem perseguição, em outra versão, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome ou por causa da justiça, né? Então, Jesus já sabia que a gente ia passar por isso. Não é uma novidade que nós, como cristãos, quando estabelecemos que vamos viver uma vida, uma conduta com princípios e valores do reino, nós não estamos sozinhos. Jesus disse, então, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que acontece é que muitas vezes nós não estamos dispostos a perder tudo por conta dos valores do reino. Muitos de nós, diante de uma situação em que nós somos confrontados a resistir o diabo, e aí a palavra de Deus, Jesus ensina, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas nós queremos aquela resposta feijão com arroz, aquela resposta água com açúcar, né? De eu falo A e o cara fala aham, e não há oposição. Mas, infelizmente, a vida real não é assim. O diabo, ele é um adversário implacável, ele anda o tempo todo ao redor buscando uma oportunidade, procurando alguém para desmoralizar, para envergonhar. Recentemente eu estava numa reunião com uma empresa e aí um dos sócios falou assim, não, porque a gente vai para São Paulo fazer uma reunião, poxa, a reunião poderia ser lá naquele endereço X. Falou lá um nome que não convém nem repetir. Eu estava na mesa junto com eles ali, conversando e discutindo estratégias, e aí ele olhou para minha cara e falou, ixi, nesse lugar não dá, porque o Dongley não vai poder estar lá com a gente. E eu disse, muito obrigado pelo respeito. Eu não acredito que uma empresa séria como essa precisa de fazer esse tipo de estratégia para conseguir o que se quer, né? E aí tivemos uma outra conversa, estabelecemos uma nova estratégia e, graças a Deus, não aconteceu nada, né? É uma empresa não cristã que não tem na sua dinâmica compromisso pessoal dos acionistas com princípios e valores do reino, mas ela conhece esses princípios por causa do testemunho de vários trabalhadores que estão ali, que têm levado a sério essa história de serem testemunhas do reino naquele lugar e usar valores do reino para conduzir a sua vida. De modo que, ou você é do time de Jesus e acredita que junto com a aprovação ele vai enviar o escape e você vai passar por isso ileso, ou você não vai ser do time de Daniel na cova dos leões, ou você não será do time de José na cela, ou você não será do time de tantos outros, sejam homens e mulheres da palavra de Deus, como Esther, né? E aí a gente poderia aqui ficar falando de tantos outros, e você vai estar andando sozinho, trabalhando sozinho, porque será muito difícil que o Espírito Santo opere através da sua vida se você tiver medo ou receio de avançar, confiante e seguro de que, se Deus te enviou como embaixador para esse lugar onde você está, é porque Ele quer fazer algo extraordinário por meio dessa embaixada. Então, o meu conselho é: força, meu irmão e minha irmã. Não recue. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Temos tantos ensinos na palavra que nos levam claramente a crer que nós podemos avançar.
Agora, eu quero encerrar esse comentário dessa pergunta dizendo o seguinte: nós não precisamos ser nenhum tipo de ogro, nós não precisamos ser nenhum tipo de nécio, nós não precisamos ter nenhum tipo de grosseiro, de pessoa grosseira. Nós podemos fazer tudo isso em amor, praticado, crendo que se o Senhor me levou ali, eu estou diante de uma situação como essa, é porque Ele quer usar a minha vida em amor e com muita sabedoria e com muita criatividade para alcançar o coração daquelas pessoas, fazendo as coisas corretamente, mas com a habilidade que o Senhor coloca nas nossas mãos, para na hora do confronto, ter uma ideia criativa, sendo firme e amável ao mesmo tempo. Sendo firme e ao mesmo tempo se preocupando com quem está do outro lado. Então, não abra mão dos valores do reino, nunca. Mas use um pouco de criatividade, sabedoria, que o Espírito Santo nos dá abundantemente. E aquele que não tem tido, a Bíblia dá a solução. A palavra de Deus nos ensina que quem quer sabedoria deve pedir ao dono da sabedoria, ao Senhor, que nos dá generosamente. E é isso que a gente precisa, de sabedoria abundante para lidar no meio desse tipo de ambiente onde as coisas parecem não ser favoráveis, mas o Espírito Santo tem tudo sob controle e Deus com certeza não será surpreendido por nada. Maravilha, Dongley. Você que está ligado aqui na Rede 316, você está ouvindo nesse momento o nosso Movimento Elo, ao vivo. Você tem que conhecer o Movimento Elo, acessando também aí o site movimentoelo.org.br, tem muita coisa bacana por lá. Dongley, como o empresário deve se preparar para abrir mão do sucesso, ainda que temporariamente, para cumprir a palavra de Deus? E como atravessar esse momento também de insucesso? Aí aqui a história então aqui já é direto para crente mesmo, né, Dongley? Eu acho que essa pergunta naturalmente precisa ser respondida primeiro por esse empresário cristão que entende, que já entendeu o seu papel no reino, o seu chamado e o seu ministério, né? Naturalmente, a gente tem muitos ouvintes, né, com diversos graus de experiência com a palavra de Deus e com isso que a gente tem chamado, né, de condução do seu negócio como uma empresa do reino. Então eu quero talvez aqui dar uma certa graduada nesse tema, né? Primeiro eu quero talvez ajustar essa percepção, né, do nosso querido que preparou a pergunta, dizendo o seguinte: bom, não encontro nenhum princípio bíblico, nenhum valor na palavra de Deus que me exija que eu abra mão do sucesso só por abrir mão, né? Sabe aquela coisa assim? Tá tudo indo bem, eu tenho uma empresa do reino, as coisas estão sendo bem feitas, tem princípios e valores, eu estou cuidando das pessoas e as coisas estão indo bem. Eu não vejo razão para que esse empreendedor, essa empreendedora, decidam abrir mão da construção do sucesso da empresa, né? Então, só fazendo essa primeira, digamos, aspa, né? Sucesso não é pecado, sucesso não é mal, sucesso não é do diabo. Sucesso é bênção, sucesso é bom, sucesso é de Deus. Desde que eu entenda como me relacionar com o sucesso. Na medida que eu entendo que sucesso é algo que Deus me dá para que eu pegue o resultado desse sucesso e invista ainda mais, de forma mais consistente, mais ampla, no reino e na expansão do reino, ok, o Senhor vai ter prazer em fazer alguém bem-sucedido e essa pessoa não deveria, de forma alguma, abrir mão disso. Siga adiante, meu irmão, minha irmã,
sendo bem-sucedido a partir de princípios e valores do reino. Nesse livro que eu tenho comentado mais recentemente, Deus e o Dinheiro, ele dá ali uma série de ensinamentos, e um dos ensinamentos muito legais que ele tem dado, e que nós vamos começar a falar sobre isso daqui para frente em algumas oportunidades, é sobre aqueles empresários, né, que montaram o seu negócio. Eu aqui não estou falando, então, para o profissional que trabalha para alguém, né, o executivo ou líder que trabalha na empresa de alguém. Não estou falando especificamente para esse grupo agora. Quero falar primeiro para o empresário, aquele empreendedor que tem o seu negócio. Eu tenho comentado com vocês de um livro que eu tenho lido, Deus e o Dinheiro, e eu achei incrível a estratégia que o pessoal utilizou, empresários têm utilizado, e que foi relatado ali no livro, quando o empresário estabelece um limite financeiro, ou seja, um salário, né? Quando você pensa nesse tipo de coisa, parece de certa forma um contrassenso. Não, esse é o meu negócio, esse é o meu dinheiro, eu sou bem-sucedido, eu tenho sucesso, eu ganho mais e eu me aproveito mais do que eu ganho. Essa é a mentalidade daquele empresário que talvez tenha a ver com essa pergunta que a gente está conversando. Aquele que ainda não entendeu que o sucesso é algo que Deus estabeleceu para que você faça uma reserva e essa reserva seja utilizada por Deus através do Espírito Santo em diversos projetos que Ele quer fazer através da sua vida ou através da vida de outras pessoas em quem esses recursos chegarão. De modo que uma coisa muito legal para esse empresário que precisa se preparar para abrir mão desse sucesso, e agora eu estou falando para aquele que está escravizado pelo sucesso, né? Que acredita que o sucesso pelo sucesso é algo da sua posse, do seu poder, da sua dominância, e que ele decide o que faz, que ele vai para onde ele quer. Nesse momento, então, talvez seja a hora de refletir e voltar. Se você, né, um empresário, um empreendedor, uma empreendedora que tem esse tipo de sentimento, mas você teve uma experiência com Jesus, pessoal com Jesus, talvez seja a hora de ir lá no seu quarto, no secreto, né, com Deus, falar: Deus, eu acho que eu estou exagerando aqui nessa história de querer mais sucesso para o meu próprio deleite, para o meu próprio prazer. A Bíblia nos ensina que a gente pode orar e Deus vai responder, né, as nossas orações, mas existe um contexto em que as orações não são respondidas, e a palavra de Deus nos diz com muita clareza quando elas são para o nosso próprio, exclusivo, pessoal deleite, e que não são para o bem, o desenvolvimento e a expansão do reino de Deus. Então, talvez alguém que tem esse tipo de sentimento, de que tudo é para ele, tudo é por ele, que o sucesso, o crescimento, o resultado é o fim em si mesmo, e que Deus está à disposição desse empresário, dessa empresária, porque Deus tem a obrigação de abençoar. E mesmo quando você não pensa assim, né? Eu uma vez ouvi um empreendedor dizendo assim: não, mas eu não estou dizendo que Deus tem a obrigação de me abençoar, só que quando as minhas orações são feitas, as minhas orações são daquele tipo: Deus, só tem uma alternativa, o Senhor abrir a porta, o Senhor trazer um negócio. Ou seja, né, parece que eu estou querendo manipular a Deus em relação ao que Ele vai fazer sobre os meus negócios. De modo que eu encerro aqui essa pergunta dizendo o seguinte, né? Se você tem vivido uma experiência em que o sucesso dominou a sua vida, é hora de dar uma parada, separar tempo com Deus e falar: Deus, o que está acontecendo comigo? Espírito Santo, revela toda a verdade. Me diz aonde eu desviei, aonde eu saí do rumo, e me põe de volta
debaixo do teu projeto, debaixo da tua direção, debaixo da tua vontade, daquilo que o Senhor quer para mim. Se você está naquele grupo de que tem dificuldade de abrir mão daquilo que é bem, daquilo que é recurso, daquilo que é financeiro, então está na hora de sentar e dizer: Espírito Santo, converte o meu bolso, converte a minha mente, me dá a capacidade de lidar com esses recursos que sobram na minha mão. E do outro lado, a gente acha que o insucesso é muito mais difícil, que o fracasso é muito mais difícil. Mas a história da humanidade tem ensinado que as pessoas aprendem com muito mais facilidade e com muito mais velocidade quando elas passam por algum tipo de fracasso, de insucesso, de crise. Bom, vamos olhar aí para o que aconteceu durante a Covid, Muitas pessoas se reinventaram, recriaram os seus negócios, fizeram outras coisas para conseguir passar por essa pandemia, Muitas pessoas passaram a fazer outros negócios diferentes do que faziam antes e estão aí, passando por isso tudo, e lidando com a crise de uma maneira saudável. Parece, Welber, que a crise e a dificuldade e a restrição ensinam com muito mais velocidade e de forma muito mais contundente. E também parece que as pessoas estão muito mais dispostas a ouvir um conselho, a se dobrar diante de uma mudança quando a situação é mais apertada. Eu acho que esse empresário que está indo, bem sucedido, ou vivendo esse processo de crescimento, deveria abrir os olhos com muito mais intensidade e intencionalidade para que ele não caia na armadilha do sucesso e não seja mais um na estatística do quem está em pé. Cuide para que não caia. Muito bem, é isso. Estamos aí no nosso Movimento Elo. Hoje é terça-feira, todas as terças temos esse encontro marcado aqui com Dongley Martins, E hoje, claro, não poderia ser diferente. Dongley, eu acho que dá tempo de a gente você responder mais uma perguntinha. Você acha que existem empresários confusos com relação a qual seja a vontade de Deus para as empresas deles? E tem mais, você acha que é possível que o empresário esteja fazendo coisas que não foi Deus que pediu e que ele acha que está fazendo para cumprir a vontade de Deus? Welber, duas perguntas assim incríveis que a gente de fato poderia passar horas aqui conversando, mas eu quero começar essa conversa, lembrando que é muito fácil nós nos confundirmos com coisas que parecem a voz de Deus ou a direção de Deus e elas não serem. Por que é muito fácil? Porque a Bíblia diz que aquela ovelha que está no rebanho ouve a voz do pastor e reconhece. Então, se eu estou, como empresário e como cristão, distante da palavra de Deus, distante de uma vida de intimidade com Deus, se a minha vida de oração é uma vida fraca, se a minha vida de oração não é uma vida regular, se a minha vida de devocional com a palavra de Deus não é uma vida diária, o que vai acontecer? O meu ouvido estará menos treinado a ouvir a voz do pastor. Recentemente eu recebi um vídeo no meu WhatsApp, cara, incrível. Aparecia um campo assim, várias ovelhas, e um pastor do lado de fora da cerca ali. E ele começa a chamar as ovelhas e falar
E é incrível como elas viram para a direção aonde ele estava e começam a andar na direção dele. A ideia concreta, prática, real, de que as ovelhas ouvem a voz do pastor e as obedecem. Então, como é que eu entro nesse tipo de confusão? Em geral, quando eu, apesar de frequentar a minha igreja, estar indo ali, talvez não esteja entendendo claramente que quando eu quero levar o meu negócio ao nível de ser uma empresa do reino com compromisso com os valores do reino, com a palavra de Deus, eu vou precisar dedicar tempo todo dia para ler a palavra e para ter comunhão com Deus através da oração, para desenvolver intimidade com o Espírito Santo, para que eu possa ouvir a voz do Espírito. Quando eu tenho esse tipo de caminhada, automaticamente os nossos ouvidos estão mais treinados. Porque à medida que eu falo, o Espírito Santo fala, eu escuto e eu vou exercitando diariamente essas questões, né? De estar com os ouvidos atentos. Talvez algumas pessoas tenham que iniciar um tempo de jejum. Talvez, eu não sei qual é a circunstância que o meu irmão e minha irmã empresários estão vivendo, mas talvez precise um tempo de jejum e oração. Um tempo em que você se submete ainda mais a ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, da sensibilidade que você vai estar vivendo ali no seu corpo por conta dessa questão do jejum, e você vai ter mais uma sensibilidade maior a ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos entender que disciplinas espirituais são as ferramentas que o empresário tem para se aproximar e ser capaz de ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, aí eu posso cumprir a vontade de Deus. Para eu saber qual é a vontade de Deus, eu preciso me relacionar com Ele, preciso falar com Ele, perguntar para Ele, mas preciso também ter a sensibilidade para ouvir o que Ele está falando comigo. Existem muitas pessoas, e inclusive empreendedores, empresários, que o seu tempo de oração é um monólogo. Só ele fala: Deus, eu preciso disso, 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 me dá isso, me dá isso, me dá isso, em nome de Jesus, amém. E a vida de intimidade com Deus passa por uma relação onde diariamente a minha conversa com Deus, a minha conversa através de Jesus, com a mediação do Espírito Santo, Deus, fala, eu preciso ouvir o que o Senhor tem para dizer hoje. Deus, eu preciso entender o que o Senhor quer mesmo com isso que a gente está fazendo aqui. Eu preciso clareza do Senhor. Espírito Santo, fala com mais clareza ao meu coração, grita se for necessário, me dá evidências na tua palavra, coloca pessoas no meu caminho que vão revelar aquilo que o Senhor tem também como verdade para mim. Bota bons conselheiros ao seu redor. E Deus fala através dos conselheiros. Então, a dinâmica de intimidade é que vai fazer com que eu faça exatamente aquilo que Deus quer. E sim, eu conheço, infelizmente, muitos empresários que, enganados pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios interesses, arrazoam, racionalizam, dizendo que aquilo é o que Deus quer, mas no fundo é o que Ele quer. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor, o Senhor não me pôs de juiz sobre a vida de ninguém, e eu nem quero esse papel, em nome de Jesus. Eu quero basicamente alertar aos meus irmãos e irmãs que tomem cuidado, né, de não serem tão míopes, né? Não se permitirem entrar num modo de rejeição que não seja capaz de discernir aquilo que Deus quer do meu negócio. E aí tem uma dica que eu acho que é importante, né? Eu sempre que vou entrar em um processo ou em alguma coisa
que demanda uma decisão importante, eu normalmente uso um ritual bom, né? Não um ritual no sentido pior da palavra, mas uma sequência de acontecimentos para tomar uma decisão. A primeira delas, eu oro e procuro de Deus a resposta. A segunda, eu leio a Bíblia e procuro em textos da palavra algo que relacione com essa decisão, ou seja, eu quero ouvir a voz de Deus através da oração e eu quero ouvir a voz de Deus através da palavra. Depois disso, eu procuro usar aquilo que a palavra de Deus nos ensina como multidão de conselheiros, né? Então, eu tenho pessoas que eu confio em temas diversos na área empresarial e também pessoas que eu confio nos temas empresariais, na vida de oração, com quem eu vou conversar e pedir dicas, pedir orientação, pedir um conselho. A Bíblia diz que a gente deve ter bons conselheiros, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, por terceiro, eu procuro esses conselheiros e ouço os conselhos deles com o interesse de saber alguma coisa, né? Não é só para enganar o meu coração, não. É para, de fato, saber alguma coisa. Depois, no ponto 4, eu procuro conselheiros técnicos. Gente técnica, não precisa ser crente, não. Pode ser crente, se for melhor ainda. Se não for, eu vou procurar alguém técnico para me dar uma visão melhor daquele projeto, ou daquela circunstância. E depois, por fim, né, não mais ou menos importante, mas só na minha cabeça a sequência que eu tenho usado, eu oro pedindo ao Senhor paz no meu coração. A Bíblia diz que a paz do coração deve ser o árbitro das nossas decisões. E eu oro, então, pedindo a Deus que coloque paz no meu coração, depois de ter feito todo esse exercício e entender, né, é por aqui que eu vou, Senhor, então coloca a paz no meu coração. Se não tem paz, depois de ter feito tudo isso, mostre então, né, aonde eu estou precisando voltar atrás e me preparar melhor. De modo que é possível, né, que cada um de nós, empreendedor, né, empresário ou profissional liberal, né, possa e deva ter uma espécie de estrutura mental, de lógica, né, de acontecimentos, para você tomar decisões do dia a dia. Quando eu falo desses 5 passos que eu procuro usar, eu gasto mais tempo ou menos tempo conforme a complexidade da decisão. Então, decisões mais simples, eu passo por esses 5 passos de uma maneira mais rápida, né? Decisões mais complexas, talvez eu converse com mais do que um conselheiro, vou falar com 2, 3, né? Então, quando eu estou diante de decisões mais ágeis do dia a dia, eu faço esse circuito de forma mais pragmática, objetiva e rápida. Quando eu estou diante de decisões importantes, que podem trazer consequências importantes, eu procuro fazer isso com um pouco mais de diligência e com um pouco mais de tempo, para poder, né, ouvir mais opiniões, ouvir mais conselheiros, ler mais a Bíblia, ter mais tempo de orar, para que o Senhor fale ao meu coração e me dê a capacidade de discernir na hora de tomar essas decisões. Então, Welber, respondendo, né, aí a pergunta e já deixando uma dica prática, né, se o nosso ouvinte quiser usar essa dica ou eventualmente criar a sua própria, né, esses 5 passos na minha vida são o resultado de ouvir várias histórias de várias pessoas, né, e olhar algumas coisas que são comuns para todos e outras que não, e eu tenho então feito isso para botar em prática. Então, na minha vida pessoal, nos meus negócios, cada vez que eu vou olhar para um negócio, seja que eu vou entrar ou que eu já estou, por hábito eu tenho o hábito de frequentemente falar: Deus, realmente isso aí é algo que o Senhor está nisso? Não deixa eu perder tempo, não. Não deixa eu ficar gastando meu tempo
e o tempo do Senhor em coisas que não são aquelas que o Senhor preparou, né? E aí o Espírito Santo gentilmente vai revelando ao nosso coração através de um método, seja esse dos 5 passos, seja esse o dos 3 ou aquele que você usa, mas certamente o Senhor vai falar ao seu coração. Deus não está mudo, Ele não é uma estátua, Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo e Ele não está calado. E o Espírito Santo está aqui cumprindo o ministério de revelar toda a verdade. E certamente Ele vai revelar ao seu coração, meu irmão, minha irmã, empreendedores do reino, que querem conduzir os seus negócios com esses princípios e valores. Certamente o Senhor vai levar isso em conta e vai revelar ao seu coração com total clareza o caminho por onde você deve ir. Muito bem, e assim então, eu acredito que, né, o nosso tempo já passou voado, correndo, e a gente então acredito que conclui Valores por hoje, ô Dongley. Semana que vem, o que nós temos? Sim, Welber, vamos ter que ir passando, né, por outros assuntos que também são relevantes. Então, semana que vem nós vamos trabalhar compromissos, né? Uma organização empresária precisa de pessoas comprometidas com os negócios, com os projetos, com o andamento, né? Com o sucesso, mas nós precisamos de compromisso. Então, começamos aí, né, na próxima semana a falar desse tema, um tema bastante também interessante, que vai, né, como a gente tem vindo aqui numa crescente, a gente vai usar então os nossos valores para assumir e atribuir compromissos com os nossos times, com as nossas equipes. Muito bem. Então tá certo. A gente, Dongley, quer agradecer em nome de toda a equipe 316 mais uma vez a sua colaboração aqui com a gente, né, nesse bate-papo, nesse momento. É o nosso Movimento Elo acontecendo ao vivo. E para você que está aí nos ouvindo, acessa lá, conheça o site, né, dessa associação, podemos dizer assim, que é o movimentoelo.org.br. Tem muita coisa bacana para você conhecer. Você que é empreendedor, você que está pensando em ser, né, você que é empresário, vale muito a pena você conhecer então aí o movimentoelo.org.br. Dongley, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade aí de estar sempre com a gente toda terça-feira. Tá bom? Obrigado, Elber. Um abração aí para toda a nossa audiência. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana cheia da sua graça. Elo, empreendedorismo na rede, com Dougley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.